Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse projeto transformador Mulheres que Transformam. Eu sei que eu estive um pouco sumida, estou devendo aí para vocês os outros episódios, as outras mulheres poderosas que transformam, que se transformam e que nos inspiram. Só que a gente teve um período aí que, gente, que eu não sei o que aconteceu, mas quase todo mundo, eu inclusive, minhas amigas e as mulheres que transformam, tivemos algumas questões. Parece que foi finalizações de ciclo. Foi resfriado, foi conjuntivite, foi dor de barriga, foi não sei o que, foi Covid. E a gente tem que respeitar. Não adianta a gente querer forçar algo sendo que ninguém estava pronto. E talvez aí, para a gente estar aqui hoje, quem sabe, né? Ou, eu tenho certeza, somos outras mulheres, né? Tivemos aí os nossos períodos de quietude, de reflexão, para a gente aí perceber o quanto a gente transforma diariamente. E hoje eu estou muito feliz, né, de estar aqui, começando a semana e numa energia muito fantástica, com uma pessoa que eu falo a constelação colocou na minha vida, mas é óbvio, né, é a força desse feminino, dessa divindade, que não adianta. Quando a gente tá num certo nível de frequência energética, chegam. E como diz uma amiga minha, Luciana, lá de Portugal, só os melhores me chegam e permanecem. E hoje eu tenho a honra, o prazer de estar aqui, uma amigona minha, né? Não tem como falar que não é amigona, porque é dessa irmandade. E que eu falo que a gente tem que ter amigo de todas as espécies e de todas as profissões. Por quê? Porque a gente uma cuida da outra, literalmente. E ela ainda cuida, né? Porque eu já levei a família inteira. Esse é um outro adendo que depois é muito importante que eu quero, se a gente conseguir no finalzinho, trazer um alerta para vocês. Como vocês já sabem, eu gosto muito, né? Eu já, em alguns momentos já falei, mas eu adoro comer. Adoro comer e comer bem. Mas o que é, né? Dentro do estudo do autoconhecimento, dentro da minha formação de yoga, principalmente, eu venho estudando a medicina Ayurveda. E a gente estuda muito, né, a questão do que a gente coloca no nosso corpo. E não é só a parte do alimento, né, Ana? É a parte também do que eu ouço, do que eu falo, do que eu leio. Então, como que é a nossa nutrição num sentido mais amplo? Mas hoje aqui a gente vai se atentar, óbvio, não vamos falar muita coisa da questão, nós combinamos aqui que nós vamos fazer uma live só da parte da dietética, para trazer esse alerta para vocês, porque, gente, eu vou falar, é grave, é sério e é urgente, principalmente com as nossas crianças, né? E como aí eu fui prestigiada por Deus, né, por ter 3, cada uma em uma fase de vida, então, olhando para isso com muito carinho. Então, hoje, olhando também para minha alimentação, que teve aí um momento que a gente, né, quando a gente tá meio assim, né, aí a gente esquece e vai abrindo embalagens e vai colocando coisas para dentro só pelo fato de comer. Mas e aí? Uma hora a conta chega, o corpo pesa, a saúde fica complicada e a gente, né, ou olha, ou a vida faz a gente olhar de uma forma não muito carinhosa. E hoje, para a gente entrar nesse caminho de outra mulher que me inspira, que me ajuda a me transformar, está aqui Ana Paula Tunisi, maravilhosa, cantora. Essa parte não conta para ninguém, mas eu vou tentar no meio aqui do trem fazer ela cantar Lady Gaga. Que eu fui no aniversário dela e fiquei assim, uau! Muito bom. Quem é a Ana Paula Tunisi? De onde nasceu? Filha de quem? O que aconteceu aí pra você estar aqui hoje, nessa mulher alto dos seus 40? Como que foi? 46. 46. Lá abaixo. Gente, olha isso aqui. 46. É um privilégio, né? Como que é estar hoje no alto dos 46, amada? Vamos combinar, né? Dando um 46, show em muitas de 26. Eu esqueço às vezes. A gente esquece porque a gente vai se aprimorando, é claro. Quando a gente é mais nova, a gente fica pensando, nossa, quando eu tiver 40 anos, a gente fica imaginando que a gente vai ser uma vovozinha, né?
E assim, aí o tempo passa, a gente tá aqui com quase 50 e eu tô E eu achando fui que eu tô com mãe 20 aos ainda. 41. Eu lembro que eu fiz uma cartinha na escola, né, pra mãe, quando minha mãe fez 40. E aquela coisa, parecia pra uma idosa. Eu falei, gente, se eu receber uma carta dessa hoje, eu Morro. mato meus filhos, o que é Não. isso? Então É tá aqui. verdade. Mulheres que transformam, né? A gente tem aqui essa obra de arte a gente estava conversando no futuro, de quantas mulheres habitam dentro de Dentro nós. da gente, pois é. É isso E mesmo. graças a Deus que a gente se transforma, Ainda né? bem que a gente, e ainda bem que assim não é ilimitado, né? A gente pode sempre acrescentar mais mulheres ou mais habilidades. Sempre. Né? E assim, o que você cresce te acrescenta, cara, pode ser que não num conteúdo macro do que foi pra você, mas pra mim também pode, né? Fazer aí essa diferença. E eu acho que é isso que mantém a gente mais novo. A gente sempre tá Porque a gente não tá preocupado com essas coisas, não, né? a gente procurar sempre Viver. acrescentar coisas, aprender uma coisa diferente, uma coisa nova. Você fala brincando do cantar, mas isso aqui é um hobby. Eu toco violão desde que eu sou criança, mas eu não canto nada assim muito, não. Mas aí, depois vai ficando mais velha, você tem necessidade de aprimorar suas Não, habilidades. me deu vontade de cantar. E foi Não, por isso a minha que eu voz tá com a cara resolvi. rachada. E depois do resfriado aí de 2 semanas, tá assim... Parece a voz de adolescente, né? Eu falei, como? Mas vamos lá. Então, isso foi adquirido depois, tá vendo? Como a gente nunca... Tem pessoas que se limitam, falam assim, a gente vai ficar mais velho e... Ai, tô velho. Será que eu vou fazer isso? É feio. Eu deixei pra estar velho quando eu fizer 90 e pouco. Pois é. Eu já deixei pra essa parte. Até lá, nós vamos lá. Então. Acabamos de combinar que a gente vai pro spa. Então. No Spa Mineiro. Ah, esse spa aí é meio perigoso. Acabamos de chegar na Avocado e falamos, vamos pro Spa Mineiro. Esse tá perigoso. Então Vamos lá, lá. vou falar. Vamos lá. A voz é sua, solta. Então, eu sou Ana Paula Tonice, da Cunha. Tenho outro sobrenome do meu pai, que é português, veio de lá. Então, minha família é imigrante. Meu pai veio de lá. Então, a gente tem... Eu vou ter um monte de uma surpresas raiz lá. aqui, né? Então, eu vou ficar fazendo caras e bocas. Eu não nasci em Ribeirão, nasci em São Carlos, porque meu pai dava aula lá na faculdade, na USP, na UFSCar. Então, a gente... Aula de quê? Ele é engenheiro. Então, eu nasci lá. Mas eu vim para Ribeirão bem cedo, com uns 4 anos. Né? Eles se mudaram, meu pai e minha mãe. Minha mãe era de São Carlos. E nós viemos para cá. Primeira faculdade, eu fiz psicologia, não foi nutrição. E você é filha o quê? Sou a primeira, sou a mais velha. E depois eu tenho puxa mais a 2 fila. irmãos. Um irmão, que é o do meio, e uma irmã, que é a caçula, que é ser do mundo, para não fazer para entrar bem na constelação mesmo, né? A terceira não é do mundo, ela é do mundo, ela nem mora mais no Brasil. Será que eu errei? Ela foi Porque eu gosto de seguir- ser do mundo, eu sou número 2. Ela vai saber. Vai né? saber. E aí ela mora Que fora. legal. Ela foi aqui, seguiu acho que as origens de Voltou pra de Portugal? voltar. Ela mora na Europa, mas não exatamente em Portugal. E, enfim, tô aqui em Ribeirão, já tem tempo, né? Praticamente me considero uma cidadã ribeirão-pretana, porque desde criança tô aqui. Então, a primeira faculdade eu fiz psicologia, não foi nutrição. Acabei de descobrir, gente. Porque assim, a pessoa aqui conversando com o Vitor, ela, não, eu também sou psicóloga. Por isso que vai tá vendo? entendendo Cada mais hora ainda o comportamento. É por isso que, né, depois a gente ainda vai falar sobre isso. Mas eu me formei, eu era muito nova, entrei com 17 anos na faculdade, fui morar fora, em São Paulo, né, na cidade grande, que assim, a gente era tudo jacuzinho daqui. São Carlos, Ribeirão. Ribeirão, aí caí lá de paraquedas sozinha com 17 anos, mas foi bom, né? Porque aí a gente aprende a se coçar. De tinha verdade. que fazer tudo a pé, tinha que me virar, porque era o jeito. Uhum. Então, aí eu me formei em psicologia, eu trabalhei como psicóloga, mas eu fui para a área de RH primeiro. Não fui para a área clínica. Fui para a área de RH, trabalhei 2 anos nessa área. Em empresa, trabalhei na Embratel. Uau! Fiz um processo seletivo lá, fiquei lá 2 anos. Aí eu estava aguardando, né, possivelmente outro cargo, mas alguma coisa dentro de mim sempre me chamou para esse outro lado da saúde, do cuidado. Eu sempre quis, quando eu já estava cursando psicologia, eu tinha essa necessidade do cuidar, né? E sentia vontade de fazer alguma coisa nessa área da nutrição.
Sempre Que era gostei. um cuidar. Que era mas um cuidar. chamava outra coisa. Sim. No primeiro ano de faculdade, eu dei uma engordadinha bonita lá, né? Você tá festando. São Paulo. Você tá em São Paulo. Pode tudo. Aí você é estudante, não tem dinheiro, tem que comer o que tem. Então, eu dei uma engordadinha lá em São Paulo, uma engordadinha boa. Acho que uns 6 quilos, 7 quilos. E aí, eu comecei entrei numa academia, pesar. comecei não, chega, né? Eu sempre fui um pouquinho preocupada com essa área. Eu fazia esporte desde cedo, fiz balé, entrei no balé com 3 anos, né? Então, Ai, que linda, quero colocar a gente já ficava preocupada, assim, com essas questões estéticas também, vamos dizer assim, não só de não saúde. era Nessa tão época, exacerbada. preocupado com saúde, mas não, não né? era, assim, a estética não era tão exacerbada como tá hoje, né? Não, mas assim, a gente, Mas naquela época, tinha. não queria ficar fofinha, porque no balé era muito ruim, né? As pessoas ali eram um pouco críticas, pra não falar outra coisa. Perde a saboneteira. Era muito críticas. Então, se a gente engordava um pouquinho, já levava bronca. E eu já era alta para o padrão da minha época. Então, ficava aquela coisa destoando. A bailarina da coxa grossa. E né, você continuou no balé? Continuei, mas eu parei quando eu entrei na faculdade por não ter tempo, né? Sim. Porque, assim, eu já ia me formar no terceiro técnico, porque acho que ainda continua sendo assim. Só que aí eu entrei na faculdade. E aí lá não tinha tempo. Eu estava em São Paulo, não sabia onde tinha escola de balé. Enfim, Vamos comer. mudei de esporte. Aí eu comecei a fazer natação e capoeira. Mas Mas alguma coisa sempre É. estava fazendo em movimento. Então tinha essa preocupação, sim, pela da estética, eu não vou mentir. Mas na época, para falar que tá pensando em saúde com 17 anos, vamos combinar, né? É muita mentira. Tava muito na... Quero cuidar da Mentira. cabecinha. Então, falei, eu me interesso por essa área. Eu já queria olhar, assim, sempre foi uma área que me chamou, que me dava um brilho. Eu sentia meu coração bater mais forte. Aí quando eu estava trabalhando já no RH, eu fui fazer uma pós em transtornos alimentares. Né, tem nutrição na psicologia? Não. Na grade? Não tem. É que eu fiz enfermagem, tem. Na enfermagem Adorava. tem, né? Não tem na psicologia, não. E aí, aliás, deveria ter, hoje em dia, Em todo né? lugar. Eu acho que deveria já começar na escola. Pelo menos Falamos uma questão de disso nos educação bastidores. nutricional. Total. Né? Eu acho que já deveria começar na escola. Porque, assim, a oferta de alimentos é muito grande. As crianças não têm ainda uma maturidade para saber fazer suas escolhas. Então, se às vezes os pais também não têm conhecimento, não tem por onde começar um negócio legal. Abre-se a embalagem, abre-se, o tempo inteiro, né? E aí as crianças não têm referência, assim, né? A indústria alimentícia, ela bombardeia demais com informação. Em contrapartida, a gente não vê do outro lado, né? Não tem um bombardeio. Aí tudo trabalho, né? Vai dar trabalho. Exatamente. Então, se tivesse um papel maior na escola, talvez a gente conseguisse mudar um pouco essa realidade. Mas, enfim, aí quando eu me formei, eu fiquei interessada nessa área, fui fazer essa pós em transtornos alimentares e acabei essa pós, já resolvi que eu queria fazer o curso de nutrição. Graças emendei. a Deus. Já fui fazer a matrícula, porque na época não tinha que prestar vestibular de novo, né? Porque eu já tinha o diploma, então era só fazer análise curricular para ver quais as matérias que eu eliminava e já fui cursar. Lá em São Paulo ou aqui? Fui aqui. Aí eu já estava morando aqui. Voltou. Já tinha voltado. Já tinha casado, já tinha tido filha. Eu sou um pouco precoce. Aliás, eu sou precoce 17, em tudo na minha vida. Entrei na faculdade com 17, com 21 tem filho, com 22 tem filho, entendeu? É assim, é tudo precoce. Aí já vai fazendo outra faculdade e tá tudo bem. Tudo precoce. E aí... Aí você casou, voltando, casei, formada. voltei. Mas aí eu entrei na faculdade, aí eu me divorciei. É assim, é tudo muito rápido, entendeu? É quase nível quântico a velocidade. Não, você voltou casada. Não, eu casei, eu voltei, casei, adoro, tive filho. Eu adoro fazer essas coisas assim, porque as pessoas falam assim, mas como é possível, né? Você fez tudo isso em quanto tempo? Porque, né, a gente casa e de repente... Não, na minha vida é tudo nível quântico, assim, ó. Tá dando pra perceber. É meio rápido o negócio, Aí, já deu tempo de divorciar, entrar na outra faculdade aqui rápido. Entendeu? E aí eu me apaixonei, né? Porque, assim, eu gosto pela nutrição. nutrição.
E principalmente na questão das mulheres. Eu sempre gostei desse lado, assim, de melhorar a autoestima. E aí eu ficava pensando, nossa, eu posso associar as duas profissões, né? Na questão de melhorar a autoestima, trabalhar com essa parte do feminino. Porque você vê, né, que, assim, às vezes é só uma diferencinha Aí que você faz pela filho, pessoa e você vê toda. E eu tive um filho! Então, homem. aquela toda... Não, e toda a questão da gestação na mulher. O quanto que a gente se cobra. Porque, gente... Nasceu a criança, é tudo lindo, bonito assim. E aquela barriga que a gente Então, não aí sabe eu virei onde a foram louca do parar exercício, os né? órgãos, Porque eu ainda né? continuo sendo a louca do exercício. Eu ia falar, não é... Cara, a gente não sabe pra onde vai e ninguém olha, né? Pra mulher. E, tipo, ainda mais né? Hoje a gente tem as redes sociais, né? Mas antes tínhamos as revistas. E aí aquelas bonitas, famosas e endinheiradas, cheias de babá. E, de repente, com um mês, aquele abdômen assim. E o nosso com eu mês... não tinha nada de babá. Eu tinha que fazer malhar em casa a hora que o Arthur tava dormindo. Porque eu já era louca do exercício. Mas fazia em casa, né? Porque não dava. Não, e aí eu aproveitava fica que isso, ele alimentação... dormia. Exatamente. A eu energia de os mamar. exercícios, comprei uma bicicleta ergométrica. Aí fazia lá, mas é método aeróbico, né? Porque não tinha como fazer uma musculação dentro da casa, mas tudo bem, né? E aí eu ficava pensando nisso, nossa, como seria bacana ajudar mulheres, né, nesse processo. Porque até então eu ainda não tinha entrado na faculdade de nutrição. Eu estava fazendo pra mim. Então eu estava amamentando, estava cuidando da minha alimentação, querendo perder aqueles quilos adquiridos, né? Que não foram poucos. Não foram poucos. Engordei mais de 20 quilos na gravidez. Então, era uns quilos bem bom. Gente, quando Só que alguém eu passei me um pouco fala... do ponto, né? Eu emagreci até um pouco demais. Mas tudo bem, né? Ficou... Quando alguém me fala que engordou mais que 15, eu fico pensando onde coube. não sei. Não sei também. Não sei. Olha, minha barriga ficou Porque você é quilométrica. magrinha. A barriga ficou quilométrica. Mas aí também, a hora que eu emagreci com força. Aí passei um pouco de um ponto. Aí virou Olivia Palito aí foram depois. 30 quilos perdidos. Então, você perdeu mais 10 do que você tava mais de quando 10 engravidou. do que eu tinha engravidado. Então, fiquei linda. Tá, parecendo... seca. Meu irmão falou que tava parecendo um chassi de frango. Mas tudo bem. Ainda bem que a pessoa é psicóloga. Aí eu fiquei pensando, mas eu podia ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Porque eu tô fazendo tudo sozinha, não procurei ajuda de ninguém. Não dava, né? Nem a academia eu não conseguia. Porque quem tem criança pequena em casa sabe como que é, né? Não dá tempo quase nem dormir. Quiçá, então, a hora que eu tava acordada... Tem que escolher o que vai fazer. Fazia comida minha e dele e tava malhando dentro de casa. Até poder ir frequentar uma academia. Aí, graças a Deus, eu consegui, minha mãe me ajudar, assim, porque aí também tem que trabalhar, e tem que, né? A gente faz tudo, tem que fazer tudo. E eu consegui voltar para um bom mundo. Mas os primeiros 2, 3 anos era, né, perrengue, punk. Todas as mulheres que têm filhos sabem. Gente. Aí foi nessa hora que eu falei, vou entrar, vou fazer nutrição, que eu vou ajudar as pessoas. Eu fiquei ainda na dúvida se eu faria educação física ou nutrição. Porque daqui a pouco você faz, né? Agora acabou, né? Chega. Vamos fazer educação física agora? Você inventar de fazer mais alguma faculdade. Não. Tá ótimo. E aí eu fiquei pensando, eu faço nutrição ou educação física? Eu sempre gostei, né? Da louca do exercício. Então, aí eu resolvi fazer nutrição, porque eu falei, vou poder ajudar as pessoas e tal. Me formei, focada nessa área. Abri uma empresa que era só com mulheres, inclusive chamava Convênio Mulher. Era para atender só mulheres. Então, era eu com uma outra fisioterapeuta. Quando isso? Logo que eu me formei. Ano. Faz uma cronologia pra gente saber, tá? 2006, Esqueceu. 2006. Aí... porque assim, eu comecei a emendar pós-graduações assim que eu me formei, uma atrás da outra. Então, eu acabei, aí fui fazer uma pós em fisiologia do exercício. Lógico, né? Se eu não fiz educação física, a pós tinha que ser em fisiologia do exercício, né? Já que tinha que englobar as duas coisas que eu gostava. Então, aí fui fazer uma pós em São Paulo, mas era de fim de semana. Mas era punk também, porque eu saía daqui... E a criança pequena. Então, eu saía daqui na sexta-feira. Eu ia de ônibus para não morrer, né, no trânsito. Quem faz pós de final de semana, eu fiz também, eu emendei uma na outra. Assim, era punk sem filho. Imagina com o filho. Porque aí eu tinha que deixar ele com a minha mãe ou com o pai dele. Revezava os fins de semana. Aí eu saía daqui de madrugada. Mas aí eu ia de ônibus, né? Porque não morrer na estrada, né? Aí eu saía de madrugada, assistia aula o final de semana inteiro e voltava. Isso foi
foi 2 anos, 2 praticamente. anos, praticamente. Então, Gente, deu para entender? Né? Ai, que legal, ela tem 6 pós-graduações, 2 faculdades, nossa. Normal, gente, como a gente. Tinha dia que devia ir chorando para São sim, Paulo. com certeza, E, com tipo, não vou certeza. aguentar fazer Tinha esse dia que eu ficava trem. pensando, o que eu estou fazendo? O que eu tô O que eu inventei pra fazendo? cabeça? Eu não dou conta. No final, já não estava dando conta mais. E era na Unifesp, na Escola Pós de Medicina, uma Uau! puta de uma pós. Então, Super. não tinha como. E assim, na minha sala, a maioria eram médicos, né? Tinha, acho que eu, mais 2 nutricionistas, tinha fisioterapeuta, tinha um educador físico, o resto tudo médico. Então, na sala inteira, eu fui chamada para continuar a ficar lá, para seguir carreira acadêmica. Aliás, né? né? Psicóloga, por isso. nutricionista e A gente atende, estava fazendo um trabalho com um grupo de adolescentes, Ai, inclusive. gente. De adolescentes obesos. E era um trabalho bem legal lá, né? Um grupo de pesquisa. Então, eles me chamaram para continuar lá e ficar. Só que eu tinha um filho aqui pequeno, né? Não dava. Aí eu falei, não, aí vai ficar meio complicado. Dar. Então, foi a primeira barreira aí que eu voltei. Tive que optar. Tive que optar. Daí eu falei, não vou acabar essa pós. Com o coração partido. Claro, porque era uma paixão aquela faculdade, né? Eu queria ficar lá. Aquilo lá Aquilo era o sonho. Então, eu ia assim, com dor no coração, mas na hora que chegava lá, parecia que eu estava assim no céu, sabe? Fazendo realmente aquilo que eu tinha proposto. Amor, né? Exatamente. Tem como. E aí, a hora que eu ainda fiquei com dor no coração até hoje, tanto é que eu tô falando disso, não né? tá assim. Com medo de, tipo assim, deveria ter ficado, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, então agora eu já pus que não tinha deu. que ser assim. Não tinha como. Aí, eu abri esse convênio mulher, que era com essa fisioterapeuta, uma psicóloga e uma fono. Era uma clínica para mulheres. Para mulheres. A gente encontrava essas 4 frentes de trabalho para olhar para a mulher. Isso. E aí Cadê a gente essa clínica? Não, já você foi. Você foi. Nós foi ficamos, bem quando eu me tornei mãe. Exatamente. Ficamos com ela uns 2 anos e meio. E aí, cada uma seguiu seu rumo sozinha. Seguimos carreira solo, né? Mas o que vocês experimentaram nesses 2 bacana, anos? Teve sabe? adesão, as pessoas foram? Até assim. Só que era uma clínica com valor acessível um pouco melhor, né? Porque assim, a gente queria atingir... Trazer pessoas, né? Óbvio então, que tem que dar, né? A lei do equilíbrio, a gente sabe. Sim. Então, como era no começo, né? A gente quis fazer uma coisa bem bacana. Então, a psicóloga também tinha acabado de se formar. Então, era uma coisa mais tranquila. E acabou. Por enquanto, cada uma virou a experiência. que cada uma foi seguindo uma área. Aí, eu comecei a atender também dentro de uma academia. E aí eu fui focando em outras coisas, estava numa outra clínica também médica, então não dava para abraçar tudo, né? E uma criança, lembra que a criança existe? E aí não dava para abraçar tudo. Então, aí eu optei em ficar só em uma. Eu larguei, eram 3, eu fiquei só com uma clínica, só que aí a mão coça, você não aguenta ficar parada no lugar. Então, além de mulheres, eu passei a atender os filhos dessas mulheres que eu, né? Que eu atendi. Depois eu vou contar. Porque assim, não basta atender a mãe. A mãe. Já leva a família inteira no combo. Exatamente. Aí começou uma nova ideia. Inclusive com a fisioterapeuta que estava comigo nessa época da outra clínica, do convênio mulher. E eu ficava pensando, agora eu tô atendendo as mulheres que ficaram gestantes, essas mesmas que eu atendia passaram a ter filhos também, então eu comecei a atender os filhos dela. E aí eu pensei em fazer alguma coisa voltada para criança. Eu falei, é aqui que a gente tem que começar. Né? Eu já tinha do começo. Do começo. Eu já tinha a pós da faculdade que trabalhava com adolescentes. Eu falei, não, a gente tem que começar com crianças, que o futuro vai ser isso aqui. Se a gente trouxer um pouco de qualidade de vida e explicar como que funciona, talvez a gente diminua casos de obesidade. E eles sentirem, né? né? Eu falei assim, não, eu quero começar a trabalhar com as crianças também, já prevenir tudo, né? Porque todo mundo que trabalha com obesidade sabe o tanto que é difícil, né? Uma vez instalado esse quadro,
a chance de sucesso é muito baixa, né? A gente tem que ser aberto em falar isso. Frustração é enorme, é muito difícil de trabalhar, porque tem toda uma questão aí fisiológica envolvida nisso. Gravíssima, né? Não é tão simples. As pessoas não entendem sobre obesidade. Essa pós que eu fiz, ela era em obesidade, com foco em obesidade. Era na fisiologia do exercício, mas com foco em obesidade. E a obesidade é a ponta do iceberg, né? Sim. Porque na hora que você começa a aprofundar ali naquela criança, o tem negócio é um monte de multifatorial. coisa. Por isso que é multidisciplinar. E assim, as pessoas às vezes são muito simplistas, né? Quando acham que a obesidade é porque assim, essa não é assim. E tem as vós que acham bonito gordinho, né? A minha mãe, né? A gente seria tudo obesinho lá em casa, porque ela fala, essa criança tá magra. Isso porque o Mas a criança genotipo, é eutrófica, tá normal. O nosso genotipo é de magra. Eu fui magra a vida inteira. Hoje eu tô gorda, perto do... não. Gente, eu comia... Olha a tortura que eu passei. Abuso infantil. Meu pai chegava e eu comia ou com a cinta ou com o chinelo Raider. Que dó. Que prazer que tem nisso. Cara, era uma colherada e fazia assim. E a água. Olha lá. E quando começa a criar uma relação bem saudável com a comida, né? E quando bem saudável, bem eu tranquilo. corria porque aquilo parava aqui. É. Quantas vezes eu botei pra fora e eu nem sabia. Isso eu tinha, 6 anos, 4 anos. Né? Cara, eu sofri muito. Hoje, os meus filhos, mãe, estou satisfeito. Pode parar de comer. Ainda bem, né? Pelo menos você não tá reproduzindo o comportamento, né? Que talvez não era culpa deles. Era o que eles aprenderam, né? Vai repassando. E aí a minha mãe olhava assim, né? O Pedro, aquele touro, mamando, 2 anos, mas parecia um negócio desse tamanho. Esse menino tá magro. Nossa, foi muito trabalho pra falar, mãe. É que hoje a gente tem toda a consciência. Depois de muita terapia, né, Denise? Depois de muitas muita horas terapia, de consultório, muitas horas, a gente consegue ter um pouco essa de liberdade, consciência de pensar nisso. Mas quando a gente vê o entorno, eu tô assustada. A gente tá falando nos bastidores, tô assustada. E eu lembro que a minha professora de nutrição, Débora, nunca me esqueço. Ela falava assim, gente, toma muito cuidado. Isso lá em 98. Que eu acho que eu tive essa grade. E ela era muito fantástica no jeito de mostrar a nutrição pra gente, né? Porque era enfermagem, era aquela coisa de nutrição parenteral, põe na veia, põe não sei o que, aquelas coisas prontas. Que eu falava, ai meu Deus, se um dia eu tiver que tomar esse trem. E ela falava, gente, se atenta. Ela falava exatamente isso. Se atentem para as vossas crianças. Porque ainda não temos, e o marido dela era médico, urologista, nefrologista. E ela falava, eu estou acompanhando o meu marido porque não temos centros de hemodiálise infantil. Mas um lugar lá que ele estava estudando, que ele fazia uma pós em São Paulo, já estava tendo que abrir o primeiro centro. Ela falou, gente, cuidado com as crianças que tomarem muito refrigerante, comerem muito salgadinho, abrirem muita embalagem. Que com 13 anos... 98. Cara, me deu medo. Me deu medo. Naquela época, eu ainda tomava de vez em quando uma coquinha. Parei. Cagaço. Que bom. Parei. Ela fez o papel dela direitinho. Total. E aí, eu falava, meu Deus, e agora? Como que vai ser esse trem? Ela falava, vocês vão ver crianças de 12 a 15, 16 anos fazendo hemodiálise. 98. Aí eu falava, gente, será que é isso possível? Quando eu vi uma vez uma reportagem do primeiro centro de hemodiálise infantil, cara, eu chorei. Porque eu falei, chegou! Que medo! E aí, quando a gente tem filho, e o meu número 2 adora uma Coca-Cola, cara, como é desafiador, não. E todo mundo em volta, ai, uma coquinha. Toma só 0. Hoje, tadinho. O melhor é quando fala tadinho, dá vontade de falar assim, tadinho não, tadinho você tomar esse veneno aí. Que punk, né? A gente tá falando o nome das coisas, né? Não tô lidando. Não, tá tudo bem. Aquele refrigerante pretinho. Aquele refrigerante lá, negócio. Que é bom. Que é bom, eu gosto. Vai fazer o quê? Mas não... O que eu escolho, né? Que é o que eu falei. O que eu escolho colocar? De escolhas, que estilo de vida que eu quero ter? Eu quero ser veinha sarada, né? Eu acho. Então, assim... Né? Outro dia eu encontrei com uma de 96 anos, igual Rainha. Igual não, Rainha. 94. Que não sei quantos livros lê por semana e palavra cruzada. Eu assim...
Então. E falando que come, não tá magrinha. Hoje em dia vai ser mais Mas- difícil de começar a ver isso aí. Porque se Exato. antigamente, essas gerações mais longevas foram as gerações que não comia, né? tomava refrigerante com Doce, industrializado do sem não, jeito- porque não tinha, não né? tinha. Então vamos ver como Então, que vai ser assustei. daqui pra frente. Então, aguardem, porque nós vamos fazer um movimento É. adolescentes. E eles pegam muito melhor do que nós, porque tem menos Sim, vícios, né? com certeza. Com criança é mais Não fácil sei. de trabalhar. O duro é a Vamos família. lá. Tô adorando. Eu tô recebendo muito adolescente. Tô gostando. Mas é a geração. Aí, quando eu percebi que as crianças que tinham que começar com criança, o que eu fiz? Já que eu era louca do E o exercício. seu filho tinha quantos anos? Porque ele também ele foi era- seu ele estímulo. Ele já estava um pouquinho mais, já estava adolescentezinho. Já estava com uns 12, 11. Então, mas mas ele o- sempre foi atleta, né? Ah. Todos os exercícios, todos os esportes Mamãe que tinha, tava fazendo. fazia Arthurzinho também. atrás. Fazia todos os esportes que tinham para fazer, ele fazia também. E era bom em todos. Ele tinha aptidão física melhor que a minha. A gente tenta, mas assim, né? Falando, não é. Mas ele tinha aptidão esportiva muito boa. Então, colocava no esporte, dava certo. Vai embora. Aí eu falei assim, acho que eu vou pensar, vou montar uma academia para crianças. Só que assim, na época, eu acho que eu fui muito vanguardista. Gostei. Muito visionária para a época. Talvez fosse agora, Mas pena que você tivesse não me outra. conhecia. Então, Dá tempo, porque... dá tempo, ainda dá tempo. Aliás, e tá assim, super a necessitado. realidade do Ribeirão Pretano é meio complexa, né? As pessoas não... Agora estão se preocupando mais, mas naquela época parece Aí já era que 2008. Não, 2006 você montou a sua... 2010. Uhum. Mas... 2009, exatamente em 2009. A adesão, assim, ainda era baixa. Porque, assim, a criança não precisa. E aí tem que levar. Os pais cansa. podem fazer, mas as crianças não podem, Uhum. entendeu? Então, é melhor deixar em casa com a babá. Né? Cada pessoa interpreta as coisas. Não vou pagar a academia. Mas não era uma academia igual que a nossa, né? Com aparelhos de musculação. Power. Não, era um centro que tinha várias atividades. Tinha balé, tinha sapateado, tinha judô, tinha natação. Tinha um espaço que era de ginástica olímpica mesmo. E aí era onde a gente trabalhava a parte da ginástica. Eu já tô pensando que a gente pode refazer Lá, esse viu? trem e colocar Gostou yoga. da ideia? E tinha, calma, minha sócia era professora, né, de yoga. Então, uma das primeiras atividades, a gente começou com 3 atividades. Era yoga, a ginástica e a parte da nutrição. E a natação. Como chamava? Gym for Kids. Gym for Kids. Eu Aí- acho que eu já levei alguma das minhas crianças nessa Será? época. Jesus. Quantos? Não, mas só se for o João. O João, eu acho. Quantos anos que o João tem mesmo? 15. Pode ser. É. O João pode ser. Aí bate a... Mas não pra ginástica. Eu acho que eu levei Natação? pra poder... Não, acho que eu levei... Curso de não, férias. curso eu de fazer férias. Pode ser, A mãe. pode ser. É. E aí, também fiquei, acho que 3 anos lá. Inclusive, quem montou a academia lá pra mim foi o coordenador da educação física da UNERP. Que ele morou nos Estados Unidos um tempo, ele trabalhou exatamente com essa área. Ele trabalhou numa academia, porque lá era comum, Sim. né? Nos Estados Unidos tinha bastante, em São Paulo tinha também. Até a gente tentou primeiramente uma franquia, mas era muito engessado. E como a gente queria colocar yoga, Uhum. então nós optamos em fazer uma versão, Sensacional. né? E aí ele montou pra gente, igualzinho ele, né, fez lá o nos Estados modelo. Unidos, modelo lá. Até para achar equipamento foi um pouquinho difícil, a gente teve que mandar fazer algumas coisas Uhum. sob medida, porque era muito específico. Então nós Ai, que procuramos uma fábrica para montar pra gente, igualzinho com as dimensões que precisava, tal, enfim. Aí ficamos um tempinho. Acredito que tenha ajudado algumas crianças assim, porque eu lembro que tinha umas aluninhas minhas que, nossa, tiveram uma evolução assim nesses 3 anos Ai. muito bacana, sabe? De aprendizado, de Tudo. gratidão. Entra numa esfera macro com a criança, né? Sim, sim. Eu lembro que eu tinha criança que não comia nada e depois já estava comendo um monte de coisa. Era bem bacana, foi bem legal. Que não fazia nada, nenhum tipo de exercício. Que não tinha hábito. Não tinha hábito. Essa história né? de não ter hábito. É. Outro dia eu ouvi que eu tive uma questão lá na escola da minha filha e eu falei, gente, cadê a horta com chá?
Ah, mas as crianças não têm hábito. Aprende, As crianças não têm. ensina. A gente ensina a criança a ter hábito. E olha que lindo ter a horta, tá? Mas tem pais que não sei o que. Eu falei, gente, é um chazinho. Você vê, porque se um chazinho deu problema, imagina eu querendo fazer um negócio que na época... Gente, é a coisa mais linda eu falar pra minha nenê, vai lá buscar a hortelã, ela volta com os raminhos tudo, sabe? Olha, mãe. Que bonitinho. Né? Porque é muito maior a responsabilidade de ensinar e tudo, e fora de tomar. E fora o benefício que faz, né? Ah, porque também fiz uma pós de fitoterapia, né? Funcional. E o tanto que é bom, porque eu sou a louca do chá, né? As pessoas chegam, eu já vou tacando, né? Os florais, o chá, banho de erva. E funciona. Muito. E funciona desde a época dos nossos avós, dos mateiros. Não, tamo viva, né, bem? Quanto de chá de camomila, eu só não fiquei muito calminha. Acho que eu devia ser pior, né? Acho que a gente deveria ter tomado mais. Eu, inclusive. Vamos lá, exclusive, tenho lá. Eu, inclusive. Exclusive. Tô brincando, mas olha só, né? Como que é essa crença limitante. Ah, mas não tem hábito. Não tem hábito. E hábito, né? Já disse a professora Lucilena Galvão, vai lá e começa a experimentar. Uai, eu não gosto agora. Começa a fazer que vai gostar. Eu não gosto de ler, não tenho hábito de ler. Gente, sente ler. Né? Parece que a gente é encaixotado, não tão... Nasce tudo, sabe? Não, nasce tudo e com o uma sabor coisa, do alimento, né? Da questão do hábito. Quando a pessoa fala, eu não gosto. Mas você já experimentou? Não. Fala, não, você tá de brincadeira comigo. E eu que amo mamão. Gente, eu amo melão. Mamão eu amo, meus filhos têm tudo do trauma. Eu dei tanto que eles hoje não podem nem ver. Mas melão, né? E minha mãe não gosta. Aí ela não dava melão. Gente, eu fui experimentar melão na adolescência. Olha lá, tá vendo como que a gente ensina na casa de uma amiga, que o pai dela era meio cozinheiro. Ela fez um dia um suco, eu fazia assim, eu tomei, né? Amor, aí eu falei, do que aquele melão? Eu falei, melão? Nossa, eu quero isso aqui. E eu cheguei em casa e falei, mãe, eu comi melão. Eu devia ter meus 12 anos, assim, ela... Falei, por que você não compra aquele negócio que... Aquela fruta dos deuses. Ai, eu não gosto. Ah lá. Oi? Tá vendo? Então, assim, manteiga. Não comia. Eu só fui comer manteiga quase quando eu casei. Olha que engraçado. Por quê? Porque a minha mãe comprava tal da margarina e eu odiava aquele trem. Aquele rancinho. Aquele ranço. E depois eu fui estudar... Manteiga. Ovo eu não comia, porque a minha mãe tacava 15 litros de óleo no ovo. Aí ficava ruim. E aí eu fui aprender a cozinhar, é verdade. Olha que legal. Porque aí meu pai falava assim, gente... Aí eu fazia aqueles banquetes de final de semana. Legal. Olha aí, tá vendo? E a minha avó era cozinheira. A minha mãe não veio, ela fazia o trivial, era gostoso. Não era ruim, mas assim, não tinha novidades. Olha. Aí eu comecei a levar, incrementar. Levar em casa. A única coisa que era caro, né? Meu pai falava, as receitas da Denise são caras. Mas aí tá vendo? Muito ainda boa. bem que você teve essa curiosidade de querer, porque assim, você podia ter ficado engessada lá naquele padrão e até hoje não a mais velha, coisas, pra fritar o ovo dela é com guardanapo, assim. Punk, né? Mas é por isso que as pessoas falam que não gostam. É uma alquimia, uma dedicação e não tem. Dentro de casa, aí faz. É muito comum. Eu pergunto, mas você já comeu? Não. Mas como que você pode falar que você não gosta? Se você nunca comeu. Até giló tem como É uma gostar. delícia. Bom, eu gosto de mais ou menos. Eu gosto. Nasceu no mato, eu como. Não tenho nada que eu acho ruim. Esse que é o problema. Gosto um pouquinho. Giló já é assim, né, gente? Mas vamos lá. Eu já tenho a boca boa. Eu gosto de tudo. Não tem nada. Só não como carne por outros princípios, né? Mas eu gosto de... Nasceu no mato. Hoje você é vegetariana? Não. Não, porque ainda como frutos do mar. E como também. ovo e como... lácteos. Mas é uma vegetariana, porque o vegetariano... Mas o frutos do mar é um peixinho, é um bichinho, né? Então ainda não evoluí nesse nível. Eu também não. Já cheguei a uma fase de ficar sem comer nada. Mas aí eu... Tem que respeitar, né? Eu falei assim, não, vou dar uma regredida aqui Mas estudando o Ayurveda, a parte do yoga, que vai além, né? Gente, yoga vai além de ficar assim. Não é que o povo fala, não tem paciência, fica lá assim. Vem fazer uma aulinha de Ashtanga. Vai ver se é tão calmo. Né? Assim. Quero fazer, né? E ele estuda a questão do alimento. E ele fala, né, que dentre das cadeias, né, dos animais, com uma consciência um pouquinho mais ampliada, então a questão dos frutos do mar e do peixe é o... Vamos falar assim, é o menos... Na minha cabeça, para ficar mais tranquila...
Na minha cabeça Vamos eu ver, criei. vamos ver se... Eu criei, tá? Não tô falando que isso aí é uma teoria de ninguém, né? Isso é uma teoria... Teoria não, é uma enganação minha. Eu falei assim, esses bichinhos não têm família. Porque o mamífero eu fico com pena, né? Porque eu fico vendo, coitadinho do bezerrinho, olha lá. Ai, bem... Tá lá chorando. Mas eu tô com 2 betas em casa e eu bato papo com eles. A parte que eu parei de comer foi quando meu irmão teve um aquário em casa. Eu ficava... Aí eu Eles conversam comigo. Não. Então se eu começar... Eu tô começando a... Eu falei, para de conversar comigo. Eles ficam lá pulando. Eu vou gravar, gente. Eu vou mostrar. Acho melhor você não falar mais. Porque eu vou começar nem isso mais. Tá, E já é difícil. É às vezes também. Se não tem uma frequência que eu como, não. Mas assim, se eu começar a falar, eu vou desistir. Por isso que nós vamos mudar pra roça, criar as galinhas, comer galinha. Eu não como galinha. Não, mas comer os ovos das galinhas de lá. Aí depois eu vou começar a ganhar amor, não vou comer nem o ovo. Melhor não. Melhor eu fingir que eu não tô vendo isso aí. Gym for Kids. Tô brincando. 3 anos, vamos voltar pra Gym for Kids. Aí também parei e voltei pra clínica. Porque sempre a clínica me chamava. Sempre a área clínica me chamava. Aí eu comecei a pensar em... Aí a gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando mais chato ainda, né? Vai ficando mais crítico. Eu falei assim, você quer saber? Criterioso, eu vou questionador. Eu vou começar a tratar quem quer ser tratado. Então, eu vou começar a focar mais nas partes das patologias, na parte da modulação intestinal, que é uma área que eu amo, que realmente você vê resultado. Porque as pessoas, infelizmente, procuram porque deu alguma merda, né? Macaquinha. Na saúde, né? Exatamente. Porque eu falei assim, eu vou começar a dar uma especificada mais nessa área. Eu gosto, continuo atendendo mais. Meu público ainda continua sendo predominantemente feminino. Mas eu atendo muitos homens agora. Mudou um pouco a realidade, né? E homem só aparece por 2 ocasiões. Ou quando é muito vaidoso, mas muito vaidoso nível hard, ou quando tá tudo lascado. Ele recebeu advertência médica, assim, ó. Isso, você vai morrer. Meu pai era assim. Mulher é um pouco mais preocupada. Homem só me procura nessas 2 situações. Quando é muito vaidoso, ou quando é atleta, alguma coisa assim, que tenha aí um e começa, né, fazer alguma atividade, né? Tipo, meu filho, vocês vão saber daqui a pouco que tá lá, né? Naquele ganho, bonitinho. E é semanal o trem, né? Realmente tá bonito. Né? Eu preciso, né? Verdade. E vai, né? E começa a perceber isso. Ele tá vaidosinho, ele tá sentindo vontade, né? Até o jeitinho dele, você percebe que ele quer se cuidar, que ele é bonitinho. E o irmão, que tá gordinho. Mas agora talvez e tá sendo esse espelho pra ele, né? Isso. Essa motivação. Eu vou ficar igual o João, eu não sei o quê. Eu acho que assim, né? Sempre o mais velho dá uma puxadinha no carro, né? Então, o homem só assim que aparece. O homem nunca vai por prevenção. Eu vou resolver me cuidar. Não, sempre os exames vêm bem... Assim, falar, olha, tava na hora mesmo, demorou. Mas as mulheres, elas são mais cuidadosas, né? A gente já sabe disso. Então, a mulher, ela não espera o negócio tá tão feio, assim. Então, eu resolvi pensar em focar nessa área. A gente vai ficando mais velha, a gente já vai começando a ter esse feeling. E o autoconhecimento? Então, né? Aí fora tanto que você Quando gasta de terapia, o quanto você gasta de terapia. E aí você vai fazer cursos, aí não sei o quê, aí você fala, caraca, não sei nada. Aí você faz grupo de terapia, aí você faz amizade no grupo de terapia. Aí vê o filho nascer. Uma gente igual pra conviver. Graças a Deus, Graças a Deus. Vai melhorando. Tanta coisa que vai acontecendo na vida da gente, o tanto que a gente muda, graças a Deus. Que a gente, né? E tem gente que acha que não... mas eu nasci assim, Maria Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Para. E aí a gente vê, né, o quanto que também o alimento e essa parte interfere, né? Aliás, interfere, nem sei se é essa palavra, ou influencia no nosso jeito de ser e estar. Sim. É inacreditável. Sim. Quando você começa a entender, quanto mais você sabe, mais você é cobrado, né? Quando você sabe Alimentos do negócio, que dá tristeza, você vai voltar, né? Pra trás? Os picos, né? Sim. Quando você começa a entender. Quando você começa a entender, você já tá assim, você começa a estudar. Você não consegue voltar. Não tem. Né? Não tem ré. Não tem. Autoconhecimento não tem ré. Aí quando o povo fala, você não come essas coisas, assim, é bem raro. Tem coisa que eu não ponho na minha boca, não tem como. Mas por quê? Exemplo. Porque refrigerante. Também não. Refrigerante. Esses fast food que tem esses nomes que é vermelho, assim. Nem vermelho e amarelo, assim. Tem um que eu nunca entrei. Porque quando ele
apareceu, eu já fazia tava faculdade, nessa então, de nutrição. Nunca entrei, não sei nem o que rola lá dentro. Entendi. Aí a gente pergunta, sério? já É entrei. sério? É sério, nunca entrei. No concorrente. No concorrente. Sei que você entende. É. Nunca entrei, não sei nem o que tem lá. Não dá, né? Não faço questão, nem de... Não é uma coisa que me agrada. Porque isso é auto-amor. ideia. Quando você tem essa consciência do seu corpo e do que, né? Eu falo de onde é que eu tô, pra onde é que eu vou, como que é que eu quero chegar. Exatamente. E tem vários documentários, a literatura, quando a gente, né, se aprofunda nisso, tem um que é fantástico, não menos intenso, de como pessoas que a vida inteira tomaram refrigerante, fast food, como que estão, tipo, 20 anos depois. É isso mesmo. É chocante. Quando você pega exame ali, É bioquímico, chocante, não né, tem energia, não tem força, não tem músculo, não Aliás, tem osso. isso é uma verdade. Tem alimentos que tiram a sua energia. Eles são energéticos no ponto de vista calórico, mas eles te roubam a energia. sua energia. Dentro do yoga fala muito, né? Que a gente não precisa muito de comer o tempo inteiro, essa coisa, né? Falar nisso, o que você me fala do comer de 3 em 3 horas? Ou é de acordo com a necessidade? Já pensamos essa hipótese. Eu já fui assim em alguma fase, apesar de eu mesma não comer de 3 em 3 horas. Já tive esse pensamento, assim, em algumas situações, ao tempo, quando eu me formei, ainda, né, já pensei nessa possibilidade, mas hoje a gente tem que avaliar como é o perfil individual de cada pessoa. Tem gente que tem uma necessidade, uma fome aumentada, então a gente precisa tentar começar a trabalhar com equilíbrio. Tem pessoas que conseguem ficar perfeitamente um tempão sem comer e fica bem. Eu não consigo. Né? Mas já entendi que eu tenho hipoglicemia também, então não dá. Cada um é do jeito. E quanto mais você está se alimentando de forma saudável, menos fome você sente. Exatamente. Então... Porque você sabe que alimento que você coloca, que tipo de energia vai te dar e aumenta o tempo. É inacreditável. Então, assim, tudo é individual. Quando a pessoa está no começo da caminhada, eu prefiro fazer uma coisa mais... E o gasto calórico, né? Por exemplo, a pessoa está vindo de um hábito muito... nocivo ainda para ela. Vou falar nocivo para, né? Ela tá comendo muito fast food, ela tá comendo muito açúcar, refrigerante. Então, tem muita coisa para ser feita ali. Então, um desmame, né? Desmame. Você tem que começar a fazer um trabalho gradativo. Talvez se eu deixar a pessoa fazer um jejumzinho, ela vai morrer. Não tá acostumada. Pirou. Né? Briga em casa, no trabalho. Mata alguém na rua. É assim. Mas quando ela já tá vindo num processo, assim, ela quer ainda melhorar do que ela tá... A gente começa a fazer os modos avançados. Amém. Vamos dizer assim, né? A pessoa Cara, quando um dia você sugeriu pra eu comer só de manhã a fruta e depois pular pro almoço, eu falei... Oi? E meu lanchinho das 10 da manhã? Né? Porque eu vinha desse hábito, né? Eu acordo muito cedo, como uma fruta. Não, você só vai comer a fruta, o cafezinho... Os trem lá, né, que a gente bebe lá em jejum, glutamina, sei lá, as coisas lá. O shotzinho, água com limão e tá. Aí você come a sua fruta, faz o seu dia, lá pela meio-dia e pouco você vai almoçar. Eu falei, oi? Eu já comecei a sofrer por antecipação, eu já comecei a passar mal. Nem testou ainda. Aí teve um dia que, beleza, fui e um monte de coisa fazendo. Na hora que eu vi, era 12:30 e eu tava ótima. Passou do tempo. Aí passou, eu falei, eu consegui. Eu fiz atividade física, né? Porque me dá tontura. Porque é engraçado, né? A pessoa, quando ela pensa que ficar se alimentando o tempo todo é vantagem. Eu falei, mas que hora que você dá um intervalo pro seu corpo? Claro! Que hora que você deixa seu estômago descansar, seu intestino dar uma... E no estudo, tanto da yoga quanto da terapia do Tise, né? Que é a terapia da alma lá que a gente fala. A gente estuda o corpo, né, os horários de funcionamento do corpo. Meu filho fala que é bobeira. Não é, não. Então, que horas que o fígado tá atuando. Exatamente. Porque, né, a isso questão... na medicina chinesa, você trabalha com isso. Na Ayurveda, você trabalha com isso. E aí, eu fiquei assustada. Então, assim, eu falava, gente, será que eu tô muito assim, querendo dormir às 8:30? Eu quero, não tem problema nenhum, é que às vezes não dá. Mas a gente tem que lembrar que esse é o certo. Esse é o certo. O ser humano, o corpo do ser humano foi feito...
né? Nós Ele somos animais diurnos e não noturnos, é né? muito inteligente. Pra gente despertar junto com o sol. Exatamente. Porque se a gente fosse animal noturno, a gente chegaria à noite, né? Então, você percebe que quem tem os Só hábitos... morcego. Não, eu, na época de primeiro plantão da vida, eu vou trabalhar à noite, adorei, né? 4 meses, eu cheguei pra minha chefe e falei, mentira. Chega. Eu tava louca. Engordei, Claro. porque chegava um óbvio. certo momento e aí juntava a turma do plantão Isso com é muito comum goiabada, acontecer. com não sei Não, o e nem é quê. só isso. É porque você começa a desequilibrar ali o que é Desequilibrei biológico. É. Aí o meu sono, aquela coisa desregular, vida social, Zero. pascocuia. Entrei em choque. É, pois é. Choque, pânico, assim, Pois é. tive que sair, Pois é. né? Tudo desregulado. É. Então, é muito sério. É óbvio, tem gente que não tem... Não tem escolha, não não tem tem opção. Mas é por isso escolha. que tem que pagar adicional noturno, Exato. insalubridade. Será que seria tão saudável? Por que tem Teria que que pagar pagar isso? tanta, né? Você tá, Então, assim, o convite é esse, né, Ana? Pra gente prestar atenção. E fazer conosco primeiro, né? Não adianta. E é isso que você falou. Hoje, a questão do individualismo, perceber que somos seres únicos, né? Que vivemos aí, sim, nessa comunidade, na tribo. Mas é como que é, né? Até a questão do autoconhecimento a gente fala, né? Que a gente estuda. A gente quer mandar todo mundo para aquele trem lá, né? Coitada de Maria Armanda. Mas não dá, porque é um nível evolutivo, né? E fez tão bem para mim. Nossa, para nós, né? A gente fez amizade. Aliás, a clínica onde eu trabalho, ela veio de lá, né? Porque a dona da minha clínica, ela veio da terapia. Exato. As minhas amizades vieram de lá. Conheci você de lá, a gente tem que ter gratidão, né? E às vezes a gente olha assim, né? As cagadas que a gente fez, né? Outro dia eu tava refletindo isso. Falei, gente, né? Esses perrengues aí que eu passei nesse primeiro semestre. Já pra depois, quando sair o livro, tá? Vou escrever o livro. E aí eu fiquei pensando, fazendo uma análise, né, do meu segundo divórcio, tá, gente? Com uma filha e tal. Cara, o tanto de gente que eu conheci ali, foi fácil? Não, mas olha aqui. É que na hora que a gente tá passando pelo furacão, a gente não enxerga o que tá acontecendo de bom que também foram junto. as pessoas que mais me ajudaram. Que teve um dia que eu cheguei no consultório dessa aqui, eu falei... Por onde eu começo? Não tem jeito, não sei o quê. Não, calma que eu passei por isso. Peraí que é assim, ó. Eu, não é possível. Não, você vai fazer isso. E eu só obedeci. Eu falava, tá, fala que eu só obedeço. Foi onde eu caí na LIF para fazer a parte de verdade, florais, por causa da fitoterapia. Foi. E alimentação, não, porque esse alimento tá te deixando depressiva desse... E eu assim, como? Foi. Incrível. Foi. Quando a gente para e sai da normose, né? Que é o que a gente fala, e se eleva, é surreal. É que na hora que tá no tumulto ali, você consegue ver a pontinha do novelo? Não vê, né? E a gente, né, puxar pra sair daquele... perceber que, tipo assim... Cara, você falava assim, não, passei por isso. Não, passei por isso. E eu assim... Como que ela passou por isso? Agora tá aqui, assim? Todo mundo passa por isso, então, né? é isso. E assim, e perceber que aí a gente... E vai saindo pessoas... Exatamente, pra você ver que tudo é cíclico, né? Até a questão de não comer carne, né? Que eu estudando e eu parei de comer carne. E eu, gente, era carnívora. Então. Eu adorava me intitular. Como que é? Tiranossauro Rex. Adorava, porque eu comia mesmo. E aí, na gravidez da Liz, que eu resolvi, né? Ser uma mulher que transforma. Então, tudo diferente. Cara, é outra vida. E você vê que cada fase você vai mudando, E o quanto né? eu fui criticada, e sou criticada às vezes ainda. Imagina eu que parei de comer carne faz anos, que eu era adolescente ainda, o povo lá falava na minha casa. Na minha casa não, que meus pais até entendiam, mas assim, faz umas piadinhas, né? Ah, mas ela não come não sei o quê, ela não quer. O que você come? Eu vou falar assim, o tanto que eu como melhor muita gente. O que você come? Você só come carne, que tristeza. Eu como tudo que nasce no mato, como todas as frutas, como todos os legumes, todas as verduras. Que eu e não como? é Falar, fácil. o que você come? Exato, não é fácil, porque a nossa sociedade virou carne. carnívora, assim. Mas eu hoje ainda em de vez em dia... quando como frango, que eu não consigo, mas aí eu fico pensando no tanto de antibiótico no bichinho. Não, nem essa questão não, viu, Denise? A questão agora vai ter que começar a vir para o outro lado. Se a gente quer mudar o planeta também, a gente tem que começar a pensar em consciência planetária. O que vai acontecer lá? Pois é, porque já tem alguns estudos aí que em 50 anos vai ficar difícil alimentar a população inteira se todo mundo continuar comendo carne desse jeito. Porque não tem espaço.
né? O tanto É de tudo. água que se gasta para... Água, gases. Exatamente. E comida para fazer a Gente, ração. o tanto que as vaquinhas emitem de gases Pois poluentes. é. E o tanto de água que gasta. consome e espaço territorial. Sim, espaço para fazer a ração, E que poderia estar fora sendo comida. que são animais sensitivos. São. Sentem até 2 dias antes do abate. Então, quem trabalha com essa área sofre Muito. quando vê. Então, assim, né? Você vê Eu tive uma vez um funcionário na empresa antiga que ele ficou 6 horas no matadouro que tem aqui perto. Ele falou que ele entrou de manhã, ao meio-dia ele falou, não fico aqui. Ele ficou e parou de comer carne Olha lá. e falou, não consigo. Olha lá. Não consigo. 6 horas ele ficou trabalhando no abate. Tadinho. Já foi a tortura. Né? Então, é assim, não é perceber que é só uma questão de modismo, é questão mais lá pra... Igual minha professora falava, gente, atenção com as crianças, que vai ter que ter hemodiálise infantil. Sim. Ó, e eu não faço, assim, nenhum tipo de lavagem cerebral com meus pacientes, tanto é que ninguém sabe. Tem paciente meu que nem sabe que eu não como carne, nem precisa ficar falando. Mas você viu a dieta dos meus filhos, eu nem comem carne. não falo nada, isso é uma coisa bem velada, mas que eu acho que essa intenção, ela precisa partir da pessoa, né? Não é uma coisa que a gente manipula. A gente orienta. A gente pode mostrar os lados. Testa. Não tem hábito, né? testa. Mas, assim, fazer, forçar, eu acho que a evolução, ela precisa partir da pessoa. É igual o autoconhecimento. Né? Vai terapia. Se você ficar, eu te obrigo. Precisa fazer uma terapia. A pessoa, aí ela fica com raiva e não quer. Não vai. Aí era que ela pergunta, você tem um contato pra me passar? Aí eu falo, oba, deu certo. Não é assim? Exatamente. Você conhece alguma terapeuta? Aí eu falo assim, agora ela quer. É isso aí. Não é? Quando a gente não impõe, não manda. Agora, quando a gente fala assim, você não quer dar uma melhoradinha na sua saúde? Não tá muito bom, querido. Se continuar assim, você não vai ver o Natal. E olhando para isso que você, dentro do que você conviveu das terapias. Hoje, no seu atendimento, e aí o povo vem falar, né, gente? Porque tudo virou holístico, né? Que parece que a gente tá lá assim, né? O que é holístico, né? Que é o holos, né? Gente, vamos estudar, né? Vamos entender, meter o pau, falar. Né? Da onde vem a etimologia da palavra? O que é que significa? Que é holos, é todo, é um conjunto. Não adianta você falar... Não adianta tratar uma partezinha de cada vez. Né? Não adianta você ir lá e fazer uma super dieta pra pessoa, sendo que ela tá com o emocional dela mega, acabou de ser mãe, ou acabou de se divorciar, ou acabou de perder um ente querido. Não é punk, é um holos, né? O holístico, um conjunto. E aí, olhando para essa questão que você agregou, a psicologia, você foi ampliando, né? Aí você foi fazer as pós-graduações, que vamos combinar. Como é rico ir para esse universo das pós-graduações. E aí você teve Na faculdade você não aprende nada. É indo para a prática, né? E aí você foi ampliando isso, aí você foi mãe, aí você foi experimentando, aí você engordou, aí você viveu, e aí você entrou, fez fitoterapia, e foi indo. Hoje, na hora que você atende o seu cliente, aí você voltou para a clínica, isso a gente já está falando em termos... Já fiquei na clínica. E você experimenta isso? Sim, porque né? assim... A gente brinca, que nem eu falei, 46 anos, avós... Né? Quantas meninas de 20 e poucos anos, e não tô criticando nada, cada um faz o que quer, né? Outro dia eu vi o Giannichini falando, eu achei fantástico. Ele falou, gente, tá todo mundo igual. E o povo pergunta, mas você não tem o suco aqui? Eu falo, mas que suco? Porque eu acho que eu não tô preocupada com o suco aqui. E tá tudo bem, quem quer fazer, minhas irmãs fazem, acho legal tudo. Mas eu ainda não, mas você percebe essa juventude de 20 e poucos anos que já tá tudo, né? Mas tá acontecendo um problema também. E que tem a ver com a alimentação também. Tem a ver e também tem a ver com essa questão de mídia. Tem a ver com o Instagram. Que o Instagram é muito filtro que tem. Aí a pessoa começa a fazer tanto filtro que depois já tem uns estudos. Fica maluca. Que a pessoa não consegue mais se identificar no espelho, porque é só filtro, né? Tem criança pedindo para fazer harmonização facial. Pois é, pasme, Denise. Porque não consegue se reconhecer. Tô chocada, não sabia disso. Usa filtro.
E aí é aquela competição pra ver quem tá mais bonito, quem tá mais isso, quem tá mais assado. E aí... Gente. Pois é. E aí, depois, na hora que você vê no espelho, não se reconhece, né? Porque o nariz tava tudo bonitinho, Nós assim, estamos no aqui, filtro. tem luz, tá, Tem gente? uma boca Olha que do linda, filtro. mas é luz, ajuda, mas não tem... Passou batom antes, porque a gente gosta Pelo de menos um batomzinho. Gente, é sério isso? Sério. Então, fica pensando lá na frente o que vai ser. Tanto é que, não lembro em qual país, foi o Canadá. Ixi, agora me fugiu. Proibiu de usar filtro, mas caiu, né? Você viu? Tava até pouco tempo, foi pouco tempo atrás. Eles proibiram. Estados Unidos. Não foi Estados Unidos. Sei lá, enfim. Foi um país aí Eu tô que vendo proibiu pouco ultimamente. utilizar os filtros do Instagram porque tava dando Eu esse falei que rolo. ainda bem que eu tenho o pessoal da Avocado que faz as coisas pra mim, que me ajuda. Principalmente essas 2 semanas atrás, né, gente? Porque foi assim, sei lá que raio do vírus que eu peguei, que eu não falava, fônica, quase 2 semanas. Uma dor, conjuntivite, só o meu filho, o mais velho, que é o mais certinho lá, né, vamos falar assim, que não teve. 3, assim, né? E como que faz? Então, eu falei, gente, se eu não tivesse já me programado com eles aqui, do jeito que a gente faz o nosso crono, não tinha conteúdo. Né? Porque, ó, pra estarmos aqui, o quanto que minha avó já não deu uma falhadinha. Eu tava lá, hoje que eu parei de passar o trem lá, fazer gargarejo. E não vivo, ainda bem que dá voz, essas coisas assim. Mas, assim, perceber que como que tá grave. E às vezes eu falo, não vi. Tem gente que fala, mas você viu não sei o quê? Mas não é muita vi. informação, tempo inteiro, bombardeio. Não dá tempo de fazer tudo também, né? Aí, às vezes, eu tô me A achando gente meio só acha que a ET. gente é meio Mulher Maravilha. Não acho, já larguei. Eu só tenho pano de prato de Mulher Maravilha. Mas não dá, né, pra fazer Tirei tudo. a capinha, como diz a minha amiga, tô só de calcinha. A Biba, ela fala, Não dá pra fazer tudo, não. já A gente saí não dá dessa conta de pretensão, sair. peço ajuda. Esse final de É semana, bom delegar um pouco também, né? eu tava tão, assim, com tanta coisa de criança, organiza e faz isso. Aí ontem a minha amiga, vamos almoçar, que não sei o quê. Vamos. Aí meus filhos falaram assim, vocês vão em tal lugar, eu quero ir. Falei, 40 ou mais. 40 ou mais o quê? 40 anos ou mais, só pode. Não vai, né? A gente não tava dando conta. Tem hora que tem gente que fala assim, ai, meu Deus, coitada da criança. Gente, coitada da mãe. Primeiro que não tem coitado. E segundo que eles precisam entender que antes de ser mãe, eu sou mulher e tenho as minhas necessidades. Isso eu acho importante. Porque às vezes a gente, né, dá uma... E tô ensinando eles também, né? Uhum. Que todos temos os nossos limites, né? E como respeitar. E até na parte da alimentação. Aí larguei lá, Pedro se virou de um jeito, o João fez um risoto. Eles são muito bonitinhos. Né? Então, olhar para isso. E assim, o que você, para deixar aqui para nós, essa mulher que se transforma a cada dia... e fala da parte sua um pouquinho, da parte esporte. É a louca do esporte? A Não, louca é que assim, do na verdade, eu esporte. acabei ficando com um pouquinho de tempo na fase que meu filho mudou para São Paulo, né? Porque ele foi estudar em São Paulo, morava só eu e ele foi fazer faculdade fora. O que Arthur faz? Não, hoje ele já é formado, né? Ele é advogado. Amém. Ele Foi e não voltou. Foi e não voltou, ele se formou e continuou morando lá. Então, quando ele foi para lá, eu passei até um tempo. Que a gente tem hora que nem sabe o que nem faz, posso né? falar que era ocioso, mas eu não tenho assim, o que eu vou fazer nesse horário para dar uma preenchida? Dá um, né? Você fica meio assim, sem rumo. Então, eu ficava a semana inteira sozinha, tinha um relacionamento que a pessoa morava em outra cidade. Então, de segunda a sexta, eu ficava praticamente... Eu chegava do consultório em casa, e aí? Eu gosto de dormir cedo também, né? Porque eu sou dessa, acordo cedo. Silêncio budista. Mas sobrava uns espaços. Aí, eu comecei a preencher com coisas que eu sempre tive vontade de fazer e que eu tinha parado. Por exemplo, eu voltei a tocar meu violão. Eu comecei a fazer aula de canto, né? Porque a voz não tava dessas coisas, tava legal. Então, eu falei assim, não, já que eu vou tocar, deixa eu cantar pelo menos bonitinho. Comecei a ocupar de novo. E comecei a inventar meus esportes, porque eu amo, né? Então, aí veio a onda. Aí eu comecei a ocupar, porque antes era mais academia, era musculação, e eu fazia... mas eu sempre fiz bastante, né? Aí teve a fase da corrida, mas tudo dentro da grade normal, de horário. O balé, que eu voltei, fiz balé de adulto depois de um tempo. Então, passei a retomar as coisas que eu gostava de fazer pra mim, né? Porque a gente também tem que ter um prazer nessa vida, Claro, né? por favor. O meu trabalho é um prazer. Mas eu também tenho outros prazeres. A gente não é uma pessoa só, não é limitado, a gente gosta de fazer um monte de coisa. Então, eu passei a fazer outros esportes, pra ocupar.
espaços. Mas depois eu tomei gosto. E aí... Porque esporte é vida. Você traz os hormônios bons de prazer. Tem aí gente o que é corpo viciado toma forma. em comer, tem gente que eu gosto dos esportes. Então, aí comecei... Aí faço Muay Thai. Hoje eu faço Muay Thai, tô jogando beach tennis, que agora tá na modinha, mas eu achei que eu não fosse entrar nessa modinha e entrei. Todo mundo já me falou, você gosta de tênis, por que não foi no beach tennis? É uma Falei, delícia. porque eu tô com medo, Não, porque depois que pica, for... pica. Depois você vai, você não sai mais. Depois que for, foi. Porque é gostoso, é um lugar que você interage com outras pessoas, é um esporte coletivo. Eu vou. Você conversa, você faz um grupo. Meus amigos sempre foram... a maioria dos meus amigos sempre vieram de meios esportivos. Então, antes era da corrida. Então, a gente tinha uma turma da corrida. Então, todo lugar que ia era a turma da corrida. É, sempre assim. Era a turma da corrida. Aí a turma do balé, que eram só mulheres. Então, era a turma do balé, a turma da corrida. Sempre, assim, eram vindos de lá. E agora tem turma do beach. Aí eu levei meus amigos pessoais que não eram do esporte para o beach também. Então agora é a mesma coisa. Daqui a pouco você vai ser você. É que eu só tô já tem até um grupo lá na sala, já vou te incluir. Já inclui. Para marcar os jogos. Para marcar os dias que a gente vai jogar. Então, assim, a gente não é um negócio que tem que ficar parado, né? A gente tem que estar sempre em movimento. E se a gente for pensar, tem gente que fala, tô velho. Mas se a gente for pensar, eu tenho 46 anos. Se alguém for falar, você tá velho. Mas considerando, que eu quero viver até 90. Mas da perspectiva de quem? Eu igual quero viver até 90. Minha avó morreu com 91. Eu posso muito bem fazer a mesma coisa. Se eu for viver até 90, então eu nasci hoje. Porque eu tenho tudo pra viver de novo. Vamos lá. Então eu nasci e ao meio agora, da vida. porque eu tenho de novo mais 45 E com a anos. experiência de que, assim, isso não. Maturidade. Pois é. Sabedoria. Exatamente. Porque tudo que eu vivi até agora, eu tenho que ir de é. novo, o mesmo número de anos, só que pra frente. Só que como que eu vou escolher esses 45? Porque daqui é ladeira abaixo. E a gente já falou que vai montar o nosso lar das amigas velhas felizes. Cheio de esporte. Cheio de esporte. Vai ter quadra de beach, vai ter... Não vai ser o spa que o Fernando falou, que não vou naquele trem que saiu. Esse aí dele não dá, não. Ele quer comer. Não dá. A gente já não pode nem... Não. Vai ser fantástico. Outro dia, não sei, uma vez meu filho falou assim, mãe, quando eu for não sei o que ele trabalhar e que a casa que eu vou comprar pra você, eu falei, oi? Falei, não, você vai morar onde você quiser, porque eu vou visitar filhos, né? Mas você vai morar onde? Eu falei, em algum lugar feliz. Isso. De preferência. Em algum lugar que tiver mais velhinhos, né? Que nem eu, saudáveis. Não tem aquela coisa montar um condomínio. Mas isso é uma realidade, né? Você sabe, né? Que já vi uma na China de umas amigas. Montar um condomínio de amigas. Vai ter vinho, né? Isso eu não, Gratidão. Não abro mão. Ok. A gente pode fazer tudo certinho, mas um vinhozinho, por favor, vinho com né? alface. Tudo tem que ter equilíbrio. Vinho com alface é ótimo. Spa no Napa Valley, não tem problema nenhum. Não. Gente, indo pro final aqui. Muito obrigada. Obrigada. Não cantou, né, gente? Não. Isso daí vai ficar pro próximo. Fica pra próxima. Esses mico a capela Eu vou filmar. Ainda. Vou filmar. Tá Nos bom. bastidores. O que você, dentro desse seu mundo, né? Muita coisa eu não sabia, viu, gente? Porque a gente é amiga aqui, mas aí, de repente, veio gravidez, o negócio fez assim, mas estamos aqui. Depois a gente vai dar a palhinha do negócio das crianças, que aconteceu sim. recente aqui com a gente. Uma live que eu acho que é bacana. Que vamos fazer uma isso, live. a gente fala da saúde das crianças. Importante. Né? Uhum. Mas assim, para essas mulheres. Então vamos lá, mulherada. Que vai nos ouvir, que a gente vai bombardear isso aqui, porque precisa saber, porque você viu que saiu dessa esfera, né? Por isso que eu quis te trazer aqui, porque, tipo, você também passou os perrengues. Gente, teve divórcio. Teve 2 divórcios, né? Que não deram certo. Né? Vai pro fundo, volta e não sei o quê. Desce, levanta. E aí? Né? Por quê? Porque às vezes as pessoas nos olham de fora e acham que todo mundo é certinho, perfeitinho, que ninguém você passa falou perrengue. Mas ela faz esse tanto de esporte aí porque tem alguém pra cuidar dos... Não. Eu que limpo minha casa. Tem uma faxina que vai cada 15 dias. Não precisa ser Mulher Maravilha. Quem pode delegar, eu já falo pra delegar mesmo. Exato. Tá? Eu não preciso... Tem porque, que fazer gente... Assim. Quem não precisa, delega. Porque, assim, a gente não é uma ilha, a gente precisa de outros seres humanos e tá tudo certo, que tem que ter prosperidade. Mas quem não pode... São fases. Gente, né? Que paz. Quem não pode, também pode fazer as coisas, mesmo sem poder. A gente pode tudo. Basta ter prioridade. Prioridade, exatamente. O quanto...
né, que vem muito essa questão, principalmente de nós mulheres, o quanto a gente tem que estar cuidando do outro, quanto primeiro lugar o outro. E esse termômetro de falar, cara, primeiro lugar é você. Sim, tem que ser. Né? Se a gente não enxerga desse lado, a gente não consegue deixar mais ninguém feliz. Se a gente não tá feliz com a gente, o filho também não é, o marido e como também desanda não é. tudo. Sim. Desanda tudo, né? Eu tenho experiências aí de algumas famílias e que a criança fica muito doente, né? Ou que tem uma desorganização ali, né? Ou seja, alimentar, psicológica, emocional, tal. Só que, né, eu levo a criancinha no terapeuta, eu levo, né, eu mando o marido, não sei o quê. Mas olhar para isso, para esse universo do feminino, que, gente, tá bom, a gente já provou que a gente é capaz, inteligente, mas perceber os nossos arquétipos, né, que temos aí as nossas forças do masculino e do feminino, e realmente trazer à luz esse novo, né? Outro dia eu ouvi um novo normal, eu não gosto dessa expressão, mas é um novo, né? Não precisa, nós estamos normal numa é relativo, fase... O que é normal, né? É um novo. É um novo, uma que nova você fase. pode, né? Que você tá comendo, que você que tá nos ouvindo, de repente falar assim, caraca, eu tô com esse sentimento. Liga pra Ana, liga pra mim, estamos aqui. Ai, teve filho, tá naquela questão. Gente, puerpério são 2 anos. E o quanto? É o hormônio que faz assim. Um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia quer brigar Outro com o marido, dia você quer devolver jogar a criança. O fio da sacada. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala que ela abre as pernas e fala assim, vem cá que eu vou te Volta. pôr de volta. E não tem como, mas tem como a gente fazer diferente. E eu falo por eu estar, né, na minha 3ª maternidade. Como que a gente faz diferente? Você foi campeã. Ganhou de Né? mim. Porque... E é muito diferente mesmo, né? Outro dia a Liz teve um episódio de um choro, porque ela foi frustrada num não que eu falei pra ela. Cara, e ninguém entendia. Falava, ela não vai parar de chorar? Ai, o que ela fez? Ai, não sei o que. Eu falei, gente, deixa ela com a frustração dela. A gente também tem isso. Deu 10 minutinhos, Deixa enxugou a aprender que é mão, assim. enxugou as lágrimas com a mão suja de terra. Mas foi fácil pra eu ficar ouvindo aquele Lógico choro. que Nossa não. senhora. O coração deve dar assim, né? Mas e aí? A Ana, que é uma mulher de verdade, que se transformou. E principalmente nesse universo da alimentação, né? Percebendo isso, o que você deixa de recado para essas pessoas? Olha, mulheres, principalmente, que vão nos ouvir. A gente não pode... Não se enquadre numa condição que você não acredita que seja a sua. Ai, não entre em papéis, não entre em papéis que os outros impõem para vocês. Que é ou porque você tá velha demais, ou porque tá nova demais, ou porque você não pode fazer isso, ou porque não pode fazer aquilo, ou porque tem que ser assim, tem que ser assim. Claro que tudo dentro de um equilíbrio, né? Não vai sair feita louca, fazendo tudo que vê pela frente, mudar a personalidade, mas assim, não tem limite. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente tenha prioridade. Se você tá com um sonho, você tem um sonho de fazer uma aula de alguma coisa diferente, você quer aprender um instrumento, por que precisa ser criança para aprender? A gente não tem essa limitação. Vai e faz. Você não tem dinheiro, faz de graça no YouTube. Pega umas aulas lá, eu faço um monte de coisa que eu pego. Essa aqui não vai dar para fazer isso aqui agora. Gente, tem Deixa muita eu dar coisa uma legal. olhada. Eu quero fazer um esporte. Ai, mas eu tô velha, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho vergonha. Mas eu tenho vergonha. Chama não, nós. Chama alguém, nós, faz né? uma turma, monta uma turma. O ser humano gosta de andar em bando, a gente é assim mesmo. gente é de tribo, o ser humano é a gente gregário. gosta de andar em bando, ninguém gosta de ficar sozinho, mentira, isso aí. É bom ter momentos de solitude. Isso pra gente fazer. Eu gosto, né? De ter uns momentos assim de reflexão. Chegar em casa, às vezes eu chego cansada de ouvir o dia inteiro. Às vezes eu preciso. Hoje eu não quero ouvir ninguém mais. Mas e saber colocar esse limite. Sim. Né? Hoje você tá sozinha. Sim. Né? Mas eu estou namorando, eu tenho um relacionamento, mas eu até, moro sozinha. Isso, mas você até falou outro dia, né? Cara, eu não avisei ele que eu queria silêncio. Ele apareceu aqui. Foi isso. Aí eu tive que conversar, falar, olha, não é contra você, não tem nada a ver, mas é que eu gosto. Eu gosto de segunda e terça ficar sozinha. Sem conversar. E não matou ninguém, deu tudo certo e tá indo. Eu só quero ficar em silêncio, porque eu você trabalho, se autoconhece, né? Eu só quero ficar sozinha. Ou eu quero fazer um joguinho, eu quero tocar meu violão quietinha, sem ninguém me falando nada. Ótimo. Então, a gente gosta de ter esses momentos, né? Então... você tem um sonho, você tem uma vontade, vai e faz. E procura ajuda, né? Velho. Ou assim, sai dos dogmas. E essa questão, não vou fazer terapia, porque terapia é coisa de maluco. Ai, para. Nós somos tudo maluco. Então a gente é tudo maluco.
Não tem... É maluco que não faz, né? Porque quem tá numa busca aí de melhorar... É igual a questão do autoconhecimento, é igual você falou da nutrição, que devia começar lá na escola. Ó, aula de psicologia e de nutrição tinha que ter no maternal. Já começar a mostrar as coisas ali com a inteligência emocional. Com a inteligência emocional, exatamente. Muito bem. E com o financeiro também, né? Que a gente não financeiro. sabe. Tô brincando. Também. Essa é outra parte. Mas assim, nessa questão eu acho que é isso. Que é isso que eu tenho pra passar. Nunca e é tarde pra fazer nada. Ana Paula Tonice, nutricionista, Instagram. Desculpa, Ana Paula Tonice, nutricionista. Manda aqui pra gente, a gente se acha. Hoje não tem como, né? Falar não achei. Em qualquer lugar que você aparecer aí, a gente põe lá os hashtags, os arroba da vida e a gente se acha. Hoje em dia é fácil. Mas vale a pena, né? Vale muito a pena. Porque é um autocuidado também, né? Parece bobeira. Fui na Nutra, não vou gastar com isso. Gente, outro dia eu vi uma dessas, assim, eu falo, mas você vai... E você vê que a pessoa... Aí depois gasta uma fortuna com remédios e que foi procurar porque a ponta do iceberg estourou e veio lá, sei lá, uma úlcera, alguma coisa assim, uma depressão, diabetes e tudo mais. Muito, muito, muito obrigada. Adorei saber desses detalhes que eu não sabia ainda, adoro, né? Porque sempre vem e eu fico... É que a gente já não fala muito, não gosto de ficar comentando não, mas hoje eu resolvi te contar. Isso aí. E eu resolvi contar pra todo mundo mesmo. Vamos gritar pro mundo. Amiga, só pra gente finalizar, uma palavra que você deixaria pra essas mulheres? Uma pequena frase que te faz sentido? Eu acho isso. A frase é essa, a pessoa ir buscar o sonho dela. Vai lá, gente. E ele nunca é pequeno. Eu só acho que ele nunca é pequeno. As pessoas, e a gente pode? Pode, todo mundo pode. Muito bem. Só pra finalizar, gente, porque vocês vão ficar curiosos, né? Com o que a gente tinha aqui pra contar do spoiler, que a gente vai fazer uma live, que eu acho muito importante. Recentemente, eu tive, né? Aí eu tenho, né? Óbvio. Eu uso muito a minha experiência, né? Como mãe, não tem como. E eu sempre falo, né? Que eu sou uma pessoa que eu não engulo muito fácil. Então, eu vou procurar... teu filho tem isso. Como assim? E eu gosto de estudar, venho da área da saúde, então eu começo a escarafunchar. Como que é? Vou procurando e vai sempre, né? Que eu falei no começo, sempre os melhores chegam e permanecem. E meu filho apresentou, o Pedro, de 13 anos agora, apresentou um quadro na escola que eu fui chamada. Porque ele tá isso, porque ele tá aquilo, e o que ele tem. Aí leva ele numa terapia, num psiquiatra, porque ele pode estar com TDAH. Gente, pode... mesmo, sei lá. Só que estudando uma questão do que é o TDAH, do que é que faz, eu falei, gente, não tem. Quadro. Que estranho, né? Mas tava lá meio, né, ansioso, agitado, passando por uma questão emocional também, aí a questão do corpo. Mas aí eu comecei a perceber que tinham outros senões. Fui na escola... né? Falei, olha, não sei, não concordo, mas aí fui, né? Eu tenho aí algumas pessoas que me ajudam, né? Graças a Deus, nessa área, principalmente terapêutica. Levei numa colega que eu já trouxe aqui, mas quero trazer de novo, que é a Ira Lúcia, ela é uma neuropedagoga. E fez uns testes nele e falou, eu acho que o Pedro, a gente vai fazendo uns testes. Mas eu vou te encaminhar para uma psicóloga que trabalha com terapia baseada em evidências. Nunca tinha ouvido falar. Ela caiu lá com Laís, também uma fofa. E a gente começou a investigar. E ela trabalha em evidências, né? O que é que a criança está me trazendo? Então, é começo, meio e fim. Fizemos em paralelo o teste, né? Da parte psicognitiva. E vou falar para vocês, gente. Disponibilidade, né? Minha, dele, tempo... vai e leva durante 6 semanas, praticamente foi de 1h30, mais ou menos, ele cansado de escola, eu cansado do dia a dia, e investimento financeiro, num momento bem desafiador para mim, mas vamos lá, conversa daqui e tal, Ira, crediário, podemos, e aí sai o resultado, que também desafiador, e vamos. Na conversa e um dia ele, né... ele meio cansado, eu pedindo para ele fazer as coisas. E eu mesmo, olha isso, né? Também sou humana ainda. Eu muito cansada, eu falei, Pedro, levanta e faz alguma coisa. Cara, você tá sem energia.
Aí ele falou assim pra mim, mãe, eu não sou igual a você. Aí veio os dois, né? Eu falei, peraí, realmente. Porque eu sou enérgica, eu gosto de fazer, tá? Mas peraí. Aí eu comecei a questionar isso. E eu também, né, ficamos todo mundo doente. Falei, peraí, aconteceu alguma coisa. Liguei pra essa pessoa. Falei, olha, tem alguma coisa acontecendo. E a psicóloga já tinha me alertado. Vamos olhar a parte alimentar do Pedro? E eis que passamos a tarde na Nutri, né? Programa super legal. Mas foi mesmo, gente. Foi muito legal. Porque cada um trazendo... Você vê como cada um é de um jeito? Cada um trazendo a sua necessidade, inclusive eu. Né? Foi muito legal o trabalho, assim. Eu falo, gente... Então, vamos lá, vamos gritar pro mundo, né? Ana, o que o Pedro? A gente descobriu depois, né? Que eu falo assim, de 5 litros de sangue que ela tirou do meu filho pra gente fazer os exames. Mas na anamnese, na conversa... Eu já suspeitei que alguma coisa não tava boa ali e não era da parte cognitiva. Falei, esse menino é inteligente demais, não tem nada a ver. Ele não tem transtorno de déficit de atenção. Na verdade, ele está passando mal. Ela, como assim passando mal? Eu falei, ele está passando mal, porque ele fez um relato de que quando ele fazia alguns exercícios, ele sentia tontura. Alguns momentos depois de comer, ele açúcar, se sentia... né? Bem, mas de repente... Bem, depois caía. E confuso, né? Eu falei, esse menino tá fazendo uma resistência insulínica, ele deve estar num quadro de hipoglicemia, né? Ele deve estar comendo mal, ou não, já tem uma característica genética. Provavelmente, esse menino tem diabético na família, tem. Falei, vamos investigar, né? De repente, ele já tá encaminhando aí para esse lado. E... é alimentar o problema dele, não tem totalmente, nada a ver gente. com a parte psicológica. Porque ele é muito inteligente. Incrível, e foi assim, todo mundo, né? Nós ficamos muito assim, óbvio, tem questões ali, então tem. Tinha anemia. Chama anemia, né? Eu tava suspeitando também que poderia ter. Inflamação. Porque ele tava bem pálidozinho. Mas assim, não é porque ele come mal. Na verdade, o corpo tava num processo inflamatório e não estava absorvendo as coisas, gente. Inacreditável, né? E é uma criança que não tem essa aptidão por comer alface, legume. Não é o menino do brócolis. Definitivamente, o João já é. Então, uma questão de uma predisposição de amar comer açúcar. Então, nós viemos aí fazendo essa investigação na alimentação dele. Óbvio que também lá em casa, eu já fazia uma rotina para mim, oferecia ali para ele, mas... mudamos radicalmente e cada um com uma necessidade. O João tá com uma, eu com outra e ele com outra. E eu não levei a Liz, mas eu tô incluindo a Liz em algum momento ali. Então, para prestar atenção. Que às vezes a gente apanha esse diagnóstico que a pessoa tá... esse menino não quer para. fazer nada, ele não para. Olha lá, fica jogado rotula, no sofá, né? Rotula. E às vezes a criança tá passando mal. Eu já tinha atendido, antigamente, um menino que ele foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção. Olha isso, ele gente. Tomou Ritalina há muito tempo e ele era diabético. Procurou ela porque não ganhava massa, as coisas na academia. 21 anos, né? Muito emagrecido. Olha isso. E aí, fazendo anamnese, o menino passava mal. Aí suspeitamos, encaminhei também. Eu já estava suspeitando, encaminhei para uma endócrino que eu conhecia, foi fazer uma curva glicêmica, o menino era diabético. Então, ele não passava mal porque ele tinha transtorno de atenção. Ele passava mal literalmente. E aí, o corpo intoxicado dessa medicação, que para sair, fazer um desmame disso, vai, ó... Sim. Tinha desmaio, o menino teve desmaio. Como que um transtorno de atenção causa um desmaio, assim, né? Aí ficou assim, né? Porque tomou tanta medicação. Aí a pessoa achando que ele tava viajando mesmo, mas é porque estava passando mal. Passando mal. Então é isso, a questão, né, que a gente falou, a nossa farinha hoje não é legal. Não é simples o negócio, assim, né? Não é uma conta... É assim, o menino tá assim porque é assim, porque é assado. Não é. E vamos combinar que hoje a gente vê, né, que a questão, né, tipo... Eu fiquei irritada o dia que ele tava lá, que você pede pra ele fazer as coisas e não... Cara, sem energia. Aí na hora que ele me falou isso, coitado. Mãe, eu não sou igual a você, aí já me deu aquele... né, tum... Porque realmente, né, a gente trabalha tanto isso, né, realmente, ninguém é igual a ninguém. Mas eu perceber que uma criança, né, na fase da vida dele, não ter a energia... Tava alguma coisa errada. Aí levantou esse alerta. Falei, não, peraí, vamos investigar. Então, perceber que
A gente tem uma agenda É que as pessoas conturbada. subestimam a parte a função da alimentação. Exatamente. Subestimam demais. E como já mudou. Pra ele, né? O contato com ela. Porque, gente, eu como legal. Mas eu ir lá falar, mas ela conversando... Aquela coisa, santo de casa não faz milagre. E foi um estímulo. E agora ele tá... Gente, ele tá sendo Vira estímulo todo pras bonitinho. crianças. Aí, outro dia você passa assim, Bonitinho. ó, mãe, ó o que ele tá comendo, e não sei o quê. Aí, as outras crianças falaram, mas isso não é legal, não sei o quê. Então, ele já tá começando a levar essa consciência pros outros amiguinhos. Olha que legal, que bacana. Entendeu? Não é apontando o dedo e criticando. Pô, cara, você toma coca e não sei o que e tal. Mas, ó, acontece isso, isso e isso. Cara, você não tá conseguindo jogar bola agora? Pode ser por isso, isso e isso. Então, assim, um alerta, né? Pros verdade, pais. porque às vezes subestima um pouco a função da alimentação, Exato. né? E perceber que dá, sim, pra fazer. É desafiador? É desafiador, né? A gente vai fazer uma live pra contar detalhes disso daqui, de exames e tudo mais. Mas, assim, perceber que... Um dia eu cheguei pra ele, porque ele tava meio irritado. Eu falei, filho, vem cá que eu preciso te contar um trem. Ele falou, do quê? Eu falei, você vai entrar num negócio chamado abstinência. Como assim? Eu falei, porque é igual realmente droga ou medicação. O açúcar, o glúten, a lactose, nós tivemos que tirar praticamente. Ele tava todo sensível, né? Todo Aliás, sensível. ó, às vezes não percebe, né? Ele já tem o problema com a lactose desde bebê, né? Aí não Eu não dou precisa de leite, nada. eu compro porque ele gosta, o leite sem Passava lactose. mal. Mesmo assim, passando mal. E eu passava mal, gente. Minha mãe dava aquele leite que vinha da vaca, eu não aguentava. E tinha que às tomar. vezes, então, olha só, não é porque... É que é uma coisa relativamente nova, né? Então, às vezes, vê a criança passando mal, aí rotula. Preguiçoso. Eu era Tá lá muito. jogado no sofá, não faz Exato. nada. A criança tá passando mal. E é passar mal mesmo, gente, de ficar verde, assim, tudo roda. Tá prostrado. Não é que tem transtorno de déficit de atenção. É. Tá lá em Nárnia mesmo, mas é Lá em porque Nárnia. tá passando mal. É inacreditável. Então, assim, perceber e respeitar essa individualidade e principalmente com as crianças, né? É Não porque a criança, às vezes, ela rotular. não consegue verbalizar o que ela tá sentindo. Exato. Ela tava lá viajando, saindo do foco. E aí você vai, porque ele apresentou um comportamento, né? Que não é adequado. Ó, leva seu filho Mas porque por ele um tem lado foi TDAH. bom. Descobri. Não, foi. E agora eu vou fazer essa devolutiva na escola também. Porque daí o meu alerta desse tamanho, meu radar, ligou. Porque até eu comecei a perceber a alimentação da pequena, que ela come o lanche na escola. Não vai dar. Né? Então, já optei, não vai comer mais o lanchinho da escola, porque é um suco que tem açúcar, não sei o que. Eu vou ter muito mais trabalho? Tá tudo certo. Agora, mas no futuro não vai ter mais. E detalhe, é uma jarrona de suco que vai pra todo mundo, de suco natural. E se for ver depois, né, Ana? Na hora que a gente vê, a conta é menor. Não, mas muito né? melhor. A questão é se adequar ali no começo dia a dá dia. trabalho, mas depois vale a pena. Muito. Vale bem a Então, pena. a gente queria deixar essa dica pra vocês, principalmente aí com as crianças, os adolescentes. Questão da ingesta de alguns alimentos. Adolescente, O pior ainda. quanto... E não... Gente, não, vocês que são pais, mães, não aceitem goela abaixo os rótulos e o diagnóstico que virou geral. Essa parte eu sou chata. É verdade. Porque eu já é a segunda vez que vem, o mais velho também. Tem TDAH. Não, processamento auditivo central prejudicado de um lado, né? Então, olhar para isso, o hábito, né? Vamos fazer o hábito com as crianças, plantar a horta, põe na terra. Sim. É isso. Essa é a nossa dica. Mas nós vamos falar. Nós vamos vir aqui especialmente para trazer esse alerta, porque ele é urgente, né? E se faz necessário. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Vamos jogar, vamos fazer, vamos cantar. E eu vou trazer ela cantando. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você.